Olá, senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à Nova Concurso. Sou o professor Dorival Conte Júnior, está aparecendo aqui embaixo, língua portuguesa. Seguinte, esse vídeo aqui eu separei para vocês sobre ortografia. Então, o que nós fizemos? Pegamos provas anteriores, de concursos anteriores, diversas bancas examinadoras, e fomos observando as questões envolvendo ortografia. E separamos aqui alguns assuntos relacionados à ortografia, tanto que eu dividi em duas partes aqui o vídeo. E é importante que você saiba que a ortografia é dividida em duas partes. A gente tem a parte da grafia das palavras e tem a parte da acentuação gráfica. A gente vai tratar com vocês aqui nesses dois vídeos sobre ortografia para concurso público. Legal? Vem comigo aqui então que eu vou mostrar como é que funciona aqui. Lembrando que esse material também teremos em PDF, tá bom? Tá em PDF aqui com questão de prova anterior e esse assunto aí que você está vendo, ortografia, tá? Com regras e tal. Bom, primeiro vamos falar aqui da grafia das palavras, né? Primeira parte aqui de ortografia para concursos. Grafia das palavras. Separei aqui as diversas bancas que nós analisamos aqui, são as principais bancas, e verificamos o seguinte, a maioria delas aqui, ou pelo menos grande parte delas aqui, ou quase toda, todas essas bancas fazem questões de ortografia. E vão aparecer aí algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, que você com certeza já viu em prova. Ortografia, então, é dividida em grafia das palavras e acentuação. E a gente vai ver primeiro a grafia aqui, o uso dos porquês, né? Que muita gente tem problema com o uso dos porquês. Vamos lá. Porquê separado sem acento, ele é uma preposição mais um pronome interrogativo que. Ele vai ser usado nas perguntas, né? As interrogativas diretas. E aí você pode acrescentar essa palavrinha aqui, como você vê bem no finalzinho aqui do seu vídeo, finalzinho da sua tela, aqui ó, por que motivo, tá? Olha lá, por que motivo devemos nos preocupar com o meio ambiente? Então eu posso acrescentar a palavra motivo lá no início do período, eu tenho certeza absoluta de que esse porquê vai ser separado e sem acento, porque é uma interrogativa direta. Tá? Então lembra da escola que você aprendeu? Nós aprendemos, né? Ah, o porquê separado é para pergunta. Então, esse pergunta é uma interrogativa direta. Então, você tem lá, ó, por que devemos nos preocupar com o meio ambiente? Por que motivo, né? Devemos nos preocupar. Esse porquê está no início do período, você tem um ponto de interrogação no final e nós podemos acrescentar a palavra motivo depois da palavra que. Então, tudo isso indica que esse porquê separado sem acento. Aí as interrogativas indiretas também significa dizer que esse porquê vai estar lá no meio do período. Ela gostaria de saber por que está tão feliz. Né? Eu gostaria de saber por que motivo está tão feliz. Então, também dá para você colocar a palavra motivo. E vejam que a gente não tem aí o ponto de interrogação, mas é uma interrogativa que a gramática chama de indireta. Tá? Então as interrogativas diretas e indiretas, porquê separado e sem acento. Só que esse porquê separado e sem acento, ele também pode ser usado quando você puder substituir pelo qual e variantes. Você vai ver que tem um substantivo anteposto. Ó. Este é o caminho porque passei, esse por está aí, porque o passar exige. Quem passa, passa por alguma coisa ou por algum lugar. Então o verbo passar exigiu essa preposição por. E você pode trocar por qual, né, pelo qual e variantes, porque você acrescenta a preposição por, né, aqui no pelo, por exemplo, ó, mais o artigo o de caminho, né, que vai ser igual a pelo. Ou simplesmente você pode decorar assim. Posso usar o porquê separado sem acento quando eu puder substituir por pelo qual e suas flexões, ou pelo qual e variantes. Sugiro a você que dê um stop aí na sua tela daqui a pouco, né, depois você vai ter aí a possibilidade de uma pausa, olha bem esse conjunto de quatro conjuntos de frases aí, com 8 frases cada uma, são 8 exemplos aí para você, e você vai identificar que a gente tem o substantivo caminho, aqui ó, tá vendo? Depois o plural, depois o feminino singular e o feminino plural. E aí você vai entender essa questão do uso do qual, né? O qual, os quais, a qual e as quais e a preposição por do verbo passar aí. Ou simplesmente assim, uso o porquê separado sem acento quando eu puder substituir por pelo qual e variantes. Tá? Então esse também é o separado sem acento. Atenção aí, ó, nesses casos o substantivo anteposto poderá ser implícito ou estar implícito, subentendido, ou evidenciado. Olha a frase 1, ó, eis porque desistimos.
Né? Eu posso colocar, ó, eis a razão pela qual desistimos, eis o motivo pelo qual desistimos. Olha a frase 4. Não há por que ficar desanimado. E você pode acrescentar, né? Ó, ou não há razão pela qual ficar desanimado, ou eis a razão pela qual ficar desanimado. Não há motivo pelo qual ficar desanimado. Então esse substantivo pode estar implícito também, tá? Ou também você pode colocar assim, ó. Também dá para fazer assim, viu? Olha a frase 1, ó. Eis porque, né, não é muito comum, mas dá para fazer, ó. Eis porque motivo desistimos, tá? Beleza, mão para frente, olha lá. Quando tiver sentido de por qual, olha quantas possibilidades você tem, ó. Ele escolheu vir por que caminho? Ele escolheu vir por qual caminho? Mariano optou por que estilo? Mariano optou por qual estilo? Tá vendo? Dá para fazer dessa forma também. Porque junto e sem acento, conjunção explicativa ou causal, poderá ser substituído, né, esse termo aí, por pois, uma vez que, já que, utilizado para as respostas às interrogativas diretas e indiretas. Olha os exemplos aí, ó. Por exemplo, você tem aqui, ó, por que você foi bem na prova? Essa é uma pergunta, uma interrogativa direta. E a indireta, ó, queria saber por que foi bem na prova. Tem os dois questionamentos aí, o direto e o indireto. Agora vamos ver a resposta para esses dois questionamentos, tá? Estou falando desses dois aqui, tá, gente? Ó, lá. Por que foi bem na prova? Queria saber por que foi bem na prova. São esses dois questionamentos. Tá, aí vem as respostas lá, exemplos das respostas de interrogativas diretas e indiretas. Foi bem na prova porque estudou muito. Aí eu troco esse porquê, ó. Foi bem na prova, pois, uma vez que, já que estudou muito, ou até posso inverter o período também. A gente pode inverter as orações aqui, ó, sem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui, ó, começamos, ó, toda a parte da oração aqui, ó, foi bem na prova, pois, uma vez que, já que estudou muito. Agora eu vou dividir, peguei a frase toda, ó, divido na conjunção, ó, conforme eu fiz aqui, tá? Olha lá, foi bem na prova, pois, uma vez que, já que. Agora posso inverter também, tá? Como aqui, ó. Porque estudou muito, foi bem na prova. Uma vez que estudou muito, foi bem na prova. Já que estudou muito, foi bem na prova. Então, substituir o porquê por pois, ou uma vez que, ou já que, por exemplo, você identifica que ele vai ser separado, aliás, junto e sem acento, porque ele é uma resposta daquele porquê separado e sem acento que é da pergunta. Então, olha lá, exemplos interrogativas diretas e indiretas, vou colocar agora aqui num contexto para você identificar numa tela só para você, ó. A pergunta, por que é melhor falar com ele? Aí a resposta, ó, é melhor falar com ele, está precisando de ajuda. É melhor falar com ele porque eu acho que ele está precisando de ajuda. Então aqui, ó, pergunta. Olha lá, por que é melhor falar com ele? Aí a gente responde, olha lá, é melhor falar com ele porque, esse porquê é a conjunção, né, está precisando de ajuda. Aí eu troco, ó, é melhor falar com ele pois, né, uma vez que, ou já que, está precisando de ajuda. Ou então inverte período, olha lá. Porque está precisando de ajuda, é melhor falar com ele, ou uma vez que está precisando de ajuda, é melhor falar com ele, e assim vai. Agora, e esse porquê separado e com acento? Separado com acento é a preposição por, e esse que se chama monossílabo tônico acentuado. Ele vai ser usado no final de período. Só que aí você tem que tomar um certo cuidado com esse tal final de período, porque as bancas costumam fazer algumas pegadinhas e eu trouxe uma delas aqui para você. A primeira não, ó, você não está bem por quê? Não é pegadinha, tá? O que eu digo não é pegadinha. Por que não? Porque você decora o porquê está no final do período. Você está enxergando ele no final de período, ó, tá vendo aqui, ó. Então, eu tenho certeza absoluta, ele está no final do período, tem uma interrogação, ele vai ser separado e com acento. Tá, agora é o seguinte, o que é período? Ó, final de período é qualquer coisa que envolve uma pontuação, tá? Tudo tem pontuação. Ó. Então, o que acontece? Não é só o ponto final, a interrogação, não. Olha essa frase 2, ó. Ninguém sabe por quê. Olha a vírgula aqui, ó. Olha essa vírgula aqui, ó. Sabe o que ela fez? Ela encerrou o período. Ó, ninguém sabia por que encerrou um período ali, tá? E ao encerrar um período, significa dizer que daqui para frente é um período novo, tá? Então, ali naquele porquê é o final de período.
E a gramática diz, se é final de período, tem que ser acentuado, separado e acentuado. Então ninguém sabia por quê. Agora, o que você pode fazer também? Também tem uma saída aqui, que é uma regrinha que a gente usa, que dá para fazer. Você pode acrescentar a palavra motivo. Por exemplo, aqui, ó, só para você saber que vai dar certo. Ó. Então você vem aqui e põe essa palavrinha aqui. Ó, você não está bem por que motivo? Ou aqui também, ó. Aqui também você pode colocar nesse finalzinho aqui, ó. Ninguém sabe por que motivo. Tá bom? E aí você vai identificar que ele é um porquê separado e com acento. Olha lá, depois da palavra que pode ser acrescida a palavra motivo, que foi o que eu fiz aqui, separei no slide para vocês. Ó. Você não está bem por que motivo. Só acrescento a palavra motivo para saber que realmente esse porquê é separado e com acento, no final de período. E o porquê junto com acento? Esse tem um determinante anteposto, porque ele é transformado em um substantivo, Então ele equivale a um substantivo e sempre virá precedido de um determinante. Normalmente esse determinante é um artigo, tá, pessoal? Normalmente é artigo, uns exemplos que você vê aí, ó. Ninguém sabe o porquê, olha o o aqui, ó. Esse o ele é um determinante, ele é um artigo definido, Então eu posso trocar também, que é uma coisa que funciona legal e é regra, você pode fazer isso, trocar a palavra porquê por motivo. Olha a frase 2, ó. Olha lá, ninguém sabe o motivo da briga, ninguém sabe o porquê da briga. E se for no plural também dá, ó, a frase 3. Ninguém sabe os porquês da briga, ninguém sabe os motivos da briga. Dá para substituir também, sem problema nenhum. Então você pode identificar que esse porquê, junto e com acento, ele é utilizado com um determinante anteposto, ou simplesmente você pegar um contexto, aqui, que também funciona. Você vai lá no contexto, ó, fala, ó, tá aqui um contexto, ó, e troca esse porquê por motivo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei esse porquê e troquei por esse. Mesmo no plural, lá, porquês, e troquei por esse aqui, ó, motivos. Tá? Também funciona, dá certo e faz parte da regra. Então dá para você fazer isso também. Vamos para frente. Para frente aqui nós temos lá exemplos. Diga-me um porquê da sua alegria, diga-me um motivo. Diga-me uns porquês da sua alegria, diga-me uns motivos, tá vendo? Determinante anteposto aí. Você pode trocar esse um por, normalmente é um artigo, mas pode ser qualquer determinante. Grafia de palavras que merece atenção também, além desses porquês aí, olha só. Quantas vezes você já viu esse A com H que indica tempo passado e pode ser substituído por faz? Há 5 minutos que eles chegaram da praia. Faz 5 minutos que eles chegaram da praia. Que é o A com H, para a gente diferenciar do A sem H. Então você acrescenta aí ou substitui o A por fazer. E o A com H e o fazer quando eles estiverem dentro de um contexto e o substituir um pelo outro, conforme você vê aqui ó, nos itens 1 e 2, é porque esse A vai ser com H com certeza. Olha a frase 3, eles se encontraram há pouco tempo. Eles se encontraram faz pouco tempo. 5, a frase 5, ó. O fato ocorreu há 3 meses, olha 6. O fato aconteceu, o fato ocorreu faz 3 meses. Então é só substituir o haver pelo fazer, se isso funcionar e tiver tempo, claro, tem que ter sentido de tempo, E aqui todos eles têm sentido de tempo, ó. 5 minutos é tempo, pouco tempo aqui, ó, 3 meses é tempo. Então é o A com H, com certeza, que é do verbo haver. Também pode se equivaler aí, ou se equivale a fazia, você pode trocar também numa frase, olha o contexto na frase 1. Havia 2 anos que não falava com ele. Fazia 2 anos que não falava com ele. E na frase 3, estava sem dormir direito, havia mais ou menos uns 3 meses. E na 4, ali substituindo o haver pelo fazer, estava sem dormir direito, fazia mais ou menos uns 3 meses. O fato aqui é o seguinte, gente, você pode substituir o A com H pelo fazer, tiver sentido de tempo, com certeza ele vai ser com H. Para diferenciar do sem H, e depois a gente vai ver aqui, ó. Ao usar a palavra A, que é o A com H no sentido de tempo, é desnecessário, aqui vou fazer uma observação, o emprego do advérbio atrás. Então, há 2 anos estive em Brasília, olha a frase 1. Então, não há necessidade de colocar há 2 anos atrás estive em Brasília, porque
quando você indica o A com H, que é tempo transcorrido, né, tempo passado, não há necessidade desse advérbio aí atrás, que significa tempo transcorrido também, né? Morei naquela rua há uns 5 anos. Morei naquela rua uns 5 anos atrás. Então, ou você usa o A com H, ou você usa o atrás, porque indica a palavra atrás, o advérbio atrás, também indica um tempo transcorrido. É aquele tal do pleonasmo vicioso, né? Que você é uma repetição desnecessária. Há 2 anos atrás. Então, só um detalhe para você, não é erro isso, mas é desnecessário, né? Você vê que a própria gramática diz que ela não está dizendo que isso é um erro, mas ela está dizendo que isso é, ó, desnecessário. Porque é a mesma coisa que falar ou escrever subir para cima, por exemplo. Né? Desnecessário porque se é subir só pode ser para cima. São os pleonasmos viciosos. Aí, para diferenciar do A sem H, por exemplo, A ali eu indico um tempo futuro ou distância. Daqui a 3 anos ele chegará, o atirador estava a menos 5 metros do alvo. Então, ou vai indicar o tempo futuro ou a distância, você vai usar esse A sem H. E o pronome demonstrativo também, que aí você tem um esqueminha aqui que você pode substituir por aquele, aquela ou aquilo, né? Mas no caso aqui do A tem que ser aquela, né? Com certeza, ó. Olha a frase 1 ali, ó, na parte do pronome demonstrativo. Ó. Essa oração é muito parecida com a que escrevemos na prova. Essa oração é muito parecida com aquela que escrevemos na prova. Olha a observação, há casos em que essa palavra pode aparecer flexionada para o plural. É claro, né, porque se é um pronome, o pronome demonstrativo ele tem masculino, feminino, plural, singular, né? Olha lá, essas orações são muito parecidas com as que escrevemos na prova. Essas orações são muito parecidas com aquelas que escrevemos na prova. Também temos o A com o pronome oblíquo átono, e esse com o pronome oblíquo átono, ele tem sempre um verbo junto. Ó. Eu a encontrei na festa ou encontrei-a na festa. Tá vendo? A gente tem sempre a ligação aí do pronome com o verbo, que ele vai aparecer aí nesse contexto, para você identificar que esse A é um pronome. Aí dificilmente você vai errar o A com H ou o A sem H aí, porque está bem evidenciado que ele pode até ser flexionado embaixo ali, ó lá. Eu as encontrei na festa ou encontrei-as na festa. Né? Aqui é mais o sentido da palavra. E aí aquelas palavrinhas que caem em alguns concursos que a galera tem uma dificuldade enorme. Você vê uma cerca de, a cerca separado do de, o cerca de. O que você faz ali? Ó? Você troca por aproximadamente. Olha os exemplos. Ó. Ficamos a cerca de 2 metros do portão de saída. Ficamos a aproximadamente 2 metros do portão de saída. Ou então você usa o cerca de na frase 3 ali, ó. Cerca de 2 dias depois observei que o fato se repetiu e você pode trocar na frase 4, ó. Aproximadamente 2 dias depois observei que o fato se repetiu. Então, pausa no seu vídeo e daqui a pouco, porque é decoreba, né? Não tem outra forma. Como é que eu vou usar o acerca de separado? Eu posso trocar por cerca de, então eu troco por aproximadamente. Aí você não confunde com acerca junto com o de separado, que significa a respeito de ou sobre. Falamos acerca de política, falamos a respeito de política, falamos sobre política. Item 3, a frase 3 ali, a TV americana gosta de exibir seriados acerca de ficção. E o item 4 lá, a TV americana gosta de exibir seriados a respeito de ficção ou sobre ficção. Então, troca um pelo outro. E o acerca com H, hein, gente? Acerca de, que é tempo transcorrido. E equivale também ali a faz aproximadamente ou faz cerca de. Olha os exemplos. Frase 1. Estudamos o efeito estufa no planeta há cerca de 10 anos. Aí eu troco, né? Na frase 2, ó. Estudamos o efeito estufa no planeta faz aproximadamente, ou faz cerca também, você pode trocar, né? Como na frase 3. Tá certo? Então esse acerca de é decorebinha mesmo, não tem outro jeito aí, ó. Ao invés de, em vez de. Muita gente confunde isso aqui, né? A grafia dos dois, de ambas as palavras, a grafia está correta, mas você tem que observar que tem sentido diferente. Ao invés de é o contrário. Então todos entraram ao invés de sair, ou na frase 2, todos entraram ao contrário de sair. Então ao invés de se usa como contrário. E o em vez de é no lugar de. Olha aí o exemplo, ó. Foi para casa em vez de ir à escola estudar, ou foi para casa no lugar de ir à escola estudar. Então você
ao invés de. Ao invés de, o esquema é a substituição de uma expressão por outra aí. Pausa no seu vídeo depois aí, ó, para você decorar esse negócio aí. Porque é ortografia, é a grafia das palavras, mas tem a ver com sentido também. E esse aí, ó, tão pouco, quem que usa esse tão pouco, né? Pouquíssimas pessoas, né? E a diferença do tão pouco. Então o tão pouco equivale a também não, é uma conjunção, indica tempo, aliás, indica soma, né? Ali a soma ou também não, como você vê na frase 2. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, frase 1, aqui em cima, ó. Não gostei do discurso. Ó, tampouco das atitudes do orador. Não gostei do discurso, também não. A gente faz a substituição. Tá? Então a gente tem uma soma aqui, ó. Tanto é que esse tampouco, ele aparece lá como um elemento de conjunção aditiva lá nas conjunções. E o tão pouco aqui abaixo que é a expressão que indica intensidade, né? Que pode ser substituída por muito pouco. Olha lá, ele estudou tão pouco que não conseguiu a aprovação, ou ele estudou muito pouco. Então você percebe que é substituição de uma expressão por outra. Olha a outra aí, galera. Olha esse aí, o encontro D, de encontro A. O que a gente vê de pessoas usando isso no nosso dia a dia, redes sociais, né? Na própria TV, rádio, enfim, meios de comunicação de uma maneira geral, a gente ouve muito, eu particularmente presto muito atenção nisso, porque eu preciso mostrar para os meus candidatos, né, para os nossos alunos, né? Isso, então você identifica isso muito em redes sociais, identifica isso muito no nosso dia a dia. Olha lá, o encontro dele em cima, ó, a favor. Então minhas ideias sempre foram o encontro das suas. Significa dizer que eu concordo com você, né? Minhas ideias sempre foram a favor das suas. O de encontro a é o contrário, ó. Minhas ideias sempre foram de encontro. Ou minhas ideias sempre foram ao contrário. Olha que interessante, eu lembrando aqui agora, né? Provavelmente você também já deve ter visto isso. Essa expressão aqui, ó, eu ouço muito quando a pessoa diz assim, olha, eu concordo com o que você disse, as minhas ideias vão de encontro às suas, né? Ó, indo de encontro com aquilo que você falou, eu concordo. Então, na verdade, houve um prejuízo semântico nessa fala, né, que eu disse aqui. Porque se você concorda, então às vezes suas ideias não vão de encontro, né? Elas vão ao encontro. Aqui, ó. Tá? Então, repito aqui a vocês. Não se trata apenas de grafia das palavras, mas também dos sentidos que elas podem propor ali dentro de um contexto. E o afim de separado e o afim junto, tá? Esse também é outra que causa bastante confusão. Então aqui, fácil, gente, ó, tranquilo. Você vem aqui, afim de separado. Equivale com a finalidade de, com o objetivo de. Então estou aqui a fim de estudar a matéria, estou aqui com o objetivo de estudar a matéria, estou aqui com a finalidade de estudar a matéria. E esse afim junto é tão exclusivamente a tal da afinidade. Então somos parentes afins, né? Não pode ser separado, né? E somos parentes por afinidade. Isso é muito comum em textos, a gente observa isso bastante nos textos. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, né, nesse nosso assunto, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, é justamente as principais palavras, né, aqui, ó, vamos só relembrar aqui, são olha lá, grafia de palavras que merecem atenção, tá? Eu quero terminar o vídeo mostrando isso aqui para vocês, ó, para você prestar bastante atenção nisso, que essas palavras que eu coloquei para vocês aqui, elas trazem bastante confusão. Meu canal no YouTube, Dorival Conte Júnior, né, traço canal, digita lá, faz a inscrição que você vai ter vídeo toda semana, me segue lá no Instagram, lá, Professor Conte Júnior. Por quê? Porque eu uso essas redes sociais aí, tanto o canal no YouTube como o Instagram, para questões de prova, para dicas, inclusive essa que eu mostrei para vocês de ortografia tem lá também, tá? Então, além disso, gente, não esquece aí, se você não tem a sua inscrição aqui no nosso YouTube, da Nova, né, no canal da Nova, faz a inscrição também aí, né? Aí clica aí, ativa o sininho para você receber os materiais. E também para a gente encerrar, esse material que você viu aqui nesta aula, ele também estará disponível em PDF em breve para vocês, com questões, eu vou colocar questões, explicação, alternativa A, B, por que não é a B, por que não é a C, por que é a A, dessa forma aí,
e junto com esse assunto que vocês viram aqui, tá bom? Então não esquece aí, dá um like no vídeo, faz seu comentário, faz inscrição aqui com a gente, faz inscrição lá no meu canal também, para você ter vídeo todos os dias aí para você estudar. Nós queremos que você seja aprovado, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos e até uma próxima. Valeu!